Não é possível. Esse time do Real Madrid tem que ter um pacto com essa competição chamada Champions League. Mas antes de começarmos a falar do vídeo de hoje, se inscreva aqui embaixo no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Além disso, deixe o seu like, porque mostra pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo e o YouTube recomenda para mais pessoas. E é claro, se você tem gostado do conteúdo, por que não deixar seu like aqui embaixo, né? E já vamos começar a falar de mais um dia impressionante de Champions League que nós tivemos nessa quarta-feira, onde nós tivemos classificações já manjadas, né, da equipe do Aston Villa, que goleou a equipe do Bruges, e também da equipe do Arsenal, que ganhou de 7-1 fora de casa. Em casa empatou 2-2, mas assim, nem precisava ter jogado, né? Já no jogo de mais cedo, nós tivemos uma classificação até emocionante do Borussia Dortmund. O primeiro jogo foi 1-1 jogando em casa e foi fora de casa contra o Lille vencer de virada por 2-1 com um pênalti ali bem mandrakezinho, bem que do questionável, mas o Borussia avançou. E o grande jogo que nós tivemos foi o Derby de Madrid, às 5 da tarde. Real Madrid foi até o Wanda Metropolitano jogar contra o Atlético de Madrid. O primeiro jogo foi 2-1 para o Real Madrid, um jogo muito equilibrado. No primeiro jogo nós tivemos 13-6 em finalizações para o Real Madrid. Em posse de bola, praticamente 50-50, um pouquinho a mais para a equipe do Real, mas bem pouquinho. E o Atlético criando também oportunidades, e não é aquele jogo, a gente sabe como funciona um derby de Madrid, que não tem muita oportunidade, são defesas fechadas, times que já estão acostumados a jogar um contra o outro, e não foi diferente dessa vez, mas teve especificações nessa partida que deixaram ela mais impressionante, mais incrível ainda. E a primeira foi que toda a vantagem do Real Madrid caiu por terra em 28 segundos. O Atlético de Madrid começou com tudo e na saída de bola o Atlético de Madrid abriu o placar com o Gallagher. Numa jogada muito inteligente, um cruzamento do Depou, a bola teve um desvio, o Gallagher chegou para tirar do Courtois cara a cara ali com ele, e com 28 segundos simplesmente acabou a vantagem do Real Madrid. E todo mundo falando, o Real Madrid tem a vantagem, 2-1, é muito difícil vencer esse Real. E o jogo praticamente começou e voltou a ficar 0-0, né? Começou... e aí nós tivemos 120 minutos, sim, contando os 90, tirando os acréscimos ainda, mais os 30 minutos de prorrogação, onde não aconteceu nenhum gol, mas foi um jogaço de bola, um jogo muito estratégico e muito bom. E assim, parecia uma verdadeira batalha, uma verdadeira batalha. Logo após tomar o gol, é incrível como esse Real Madrid, mesmo nas dificuldades mais pesadas, ele consegue, né, se concentrar, ele consegue fazer coisas interessantes. E assim, raramente o Real Madrid se desconcentra ao ponto de levar 2, 3 gols seguidos. Acho que a última vez que eu lembro que isso aconteceu assim, e foi até que feio pro Real, foi lá contra o City, quando tomou um 4-0 no jogo de volta da semifinal. Mas é incrível como esse Real Madrid, ele tem o foco total, e essa competição foi feita para esse time, não é à toa que eles têm 15. E aí logo após tomar o gol, o Real Madrid conseguiu ter um controle da posse de bola. Sim, durante o jogo todo o Real Madrid teve 62% de posse de bola, considerável acima da equipe do Atlético, que teve apenas 38%, mas não foi uma posse de bola que culminou em chances de gol, em ofensividade no Real Madrid. E isso se deve muito à partida ruim dos seus principais jogadores. Acho que do quarteto, o único que eu posso olhar e falar, jogou bem hoje, foi o Bellingham. O Bellingham hoje parecia um cachorro, um animal. Ele estava lutando por cada bola, ele vibrava, ele dava todo o carrinho possível, ele ganhava as divididas. Foi realmente uma atuação cheia de garra do Bellingham. Mas do lado dos brasileiros do ataque do Real Madrid foi uma noite muito esquisita até. A gente viu o Vinícius não conseguindo driblar, não conseguindo ir para cima, perdendo todos os lances individuais que tentou. E óbvio, o lance realmente que impacta muito nisso foi o pênalti que o Real Madrid teve aos 20 minutos do segundo tempo, onde o Vinícius Júnior foi para a bola e ele isolou a cobrança do pênalti. Eu acho incrível que a partir daquele momento o jogo que estava ruim ficou péssimo do Vinícius.
incrível como que o rendimento dele caiu mais ainda. Ele realmente sentiu a pressão. Eu fiquei muito surpreso. O Vini, que já decidiu 2 finais, fazendo gols nas 2 finais em que jogou, levando o Real Madrid ao título, gols em semifinal contra o Bayern, melhor jogador contra o Bayern no jogo da volta, em atuações maravilhosas contra o City. Assim, é o Vini. E ele realmente parece que sentiu muito o primeiro pênalti que ele perdeu com a camisa do Real Madrid. Olhando pro lado do Rodrigo, eu acho que a partida dele... É porque o Vini teve a questão do pênalti, mas o Rodrigo eu acho que foi até pior. Cara, o Rodrigo hoje foi, assim, dá pra ver um semblante dele. Ele tava revoltado. Teve uma bola no segundo tempo que ele recebeu um passe, inclusive, muito bom do Vinícius, que ele veio pra dentro, ele fechou, ele foi tentar cortar o lateral esquerdo do Atlético. Ele tomou uma chegada ali na bola, uma truncada, e assim, mostra como foi o jogo do Rodrigo também, que não conseguiu aproveitar nada do que tentou. Inclusive foi o primeiro a ser substituído aos 32 do segundo tempo para a entrada do Brahim Dias. E o Mbappé, claro, o Mbappé, ele é um cara que pode não estar fazendo partidas boas, mas ele é um cara decisivo. Então o Mbappé é o tipo de cara que você nunca pode substituir numa partida. A gente viu isso na Copa do Mundo. Cara, se você pensar que estava 2-0 para a Argentina até praticamente ali quase 30 do segundo tempo, e que o Mbappé estava sumido no jogo, e ele terminou o jogo com um hat-trick, depois convertendo a sua cobrança no pênalti, na decisão de pênalti, isso numa final de Copa do Mundo. Sim, o Mbappé tem um hat-trick numa final de Copa do Mundo, sendo que ele não estava jogando nada o jogo inteiro, assim. Então, esse é o cara decisivo. E ele foi decisivo hoje também pro pênalti que o Vinícius Júnior perdeu. Porque o Mbappé apagado, não tendo muitas oportunidades, a bola não chegava muito nele, e ali num lance ele, cara, costurou pra cima de 2 zagueiros e o Lenglet teve que fazer o pênalti, senão o Mbappé ia parar dentro do gol. Pra você ver como é um lance, é uma jogada, é um momento, e um cara como esse faz a diferença. É isso que mostra, assim, o fator de decisão. A gente vê muito isso no Cristiano Ronaldo. A gente já viu diversos jogos do Cristiano Ronaldo que ele foi mal, que ele foi engolido pela defesa, que as coisas realmente estavam ruins para ele. Ele terminou o jogo com 2 gols. Ele terminou o jogo fazendo o gol da vitória. Ele terminou sendo decisivo, sendo cara. É incrível como isso acontece com alguns tipos de jogadores, e o Mbappé é um deles com certeza. Mas então, falando ainda desse primeiro tempo, a equipe do Real Madrid, ela teve o controle da posse de bola, mas quem teve as principais oportunidades foi o Atlético, principalmente com o Julián Álvares, que faz uma temporada absurda de boa. E assim, ele foi o cara que deu dinâmica nesse ataque, porque o Griezmann fez uma partida muito apagada, extremamente apagada. Você vê jogadores importantes do Real Madrid fazendo partidas ruins, jogadores importantes do Atlético também fazendo partidas de média para ruim, ali um pouco abaixo do regular. E o Julián Álvares não, o Julián Álvares, que é o principal nome da temporada do Atlético de Madrid, com diversos gols muito importantes, ele ia lá e ele tem uma ótima finalização, e assim, não tem medo de arriscar, ele vai lá e chuta. Teve pelo menos umas 3 finalizações que culminaram em defesas difíceis do Courtois, inclusive, ele deu trabalho pro Courtois. Foi importantíssimo, acho que o principal nome do primeiro tempo, mesmo com o Gallagher fazendo o gol, inclusive o gol do jogo, mas o Julián Álvares estava indo muito bem na partida. Pensando no segundo tempo, o início foi melhor para a equipe do Atlético de Madrid, também conseguindo chegar com algumas oportunidades, mas de novo o Real Madrid tomando posse da bola, mas a gente não via um Real Madrid conseguindo ter oportunidades de gol. A marcação do Atlético estava muito fechadinha. Só que uma diferença do primeiro para o segundo tempo foi que no primeiro as divididas todas estavam praticamente sendo do Atlético de Madrid. E já no segundo tempo não, as coisas ficaram mais equilibradas ainda. Então, aos 41 do segundo tempo, o Correia, que tinha entrado há pouco tempo, teve a principal chance do segundo tempo para o Atlético de Madrid, onde ele recebeu uma bola, a bola quicou e assim, estava praticamente na pequena área, só que ele girou chutando e a bola foi um pouco acima do Courtois. E claro, não foi um jogo de oportunidades, mas o que deixou esse jogo tão fantástico para mim foi o clima, a tensão de um derby e o jogo ser na casa do Atlético, porque cara, você viu o histórico dessas duas equipes, as finais, aquelas finais assim que o torcedor do Atlético se lembra, ele entra em depressão assim.
onde o minuto 93 do Sérgio Ramos em 2014, depois 2016, perdendo nos pênaltis, depois do Griezmann ter perdido um pênalti no tempo normal da final da Champions League. Assim, é muito cruel essa competição com o Atlético. O Atlético até hoje não conseguiu vencer essa competição, sendo que, assim, e continua com o mesmo técnico há mais de 10 anos. Simeone tá lá todos os dias dando a vida por essa equipe. E aí nós fomos para a prorrogação, e uma prorrogação onde a primeira chance foi do Atlético, com um domínio impressionante do Correa no contra-ataque. Ele saiu até que cara a cara, mas tinha a opção do Sorloth, ele tentou o passe, o Rudiger foi monstruoso no carrinho. Um ponto importante dessa prorrogação também foi com a entrada do Camavinga ainda no segundo tempo, onde ele sim dominou o meio de campo do Real Madrid, controlou a bola, desarmou super bem. Ele que tinha feito uma partida horrorosa no primeiro jogo, foi muito bem nesse segundo jogo, colocando até uma pulga atrás da orelha do Ancelotti, assim, e aí, será que dá pra usar o Camavinga no lugar do Tchouaméni? Por que não, né? E o Real Madrid, infelizmente, com as lesões e tudo, o Real Madrid perde muito com o Valverde, né? Que é um cara importantíssimo para esse time. Realmente um coringa ali, que joga bem em toda posição. Mas ele ali jogando no meio campo é realmente diferencial. Ele é diferente, ele realmente consegue fazer coisas impressionantes, e pensando principalmente na finalização. A finalização dele é muito forte, é muito boa, e ele acaba não conseguindo contribuir tanto, mas a parte defensiva, nada a reclamar dele. Inclusive, nada a reclamar dos dois times pensando defensivamente. Eles foram realmente muito bem. E assim, uma verdadeira batalha. A gente via as divididas, a gente via o cansaço na cara dos jogadores. Realmente, todos estavam ali para deixar 100% de si, e eles realmente deram. E é isso que fez o jogo ser tão maravilhoso, sabe? Não foram tantas oportunidades. No final, o Atlético de Madrid teve 17 finalizações e o Real Madrid teve 10. Se você juntar os dois jogos, foram 23 finalizações para cada lado, para você ver como foi equilibrado o todo dessa grande decisão das oitavas da Champions. E um fator também da prorrogação foi um Real Madrid que tomou conta da posse de bola. O Atlético teve alguns contra-ataques, mas tudo era do Real Madrid, só que o Atlético estava se defendendo muito bem. O Real também estava extremamente cansado, né? E aí nós tivemos uma chance só do Real Madrid. Teve algumas finalizações fracas que o Oblak defendeu, ou bolas desviadas, que foi para fora, o Oblak defendeu, mas nada assim de muito claro. Só uma chance que o Brahim Diaz, que o Valverde cruzou forte para a área, e se tivesse um pezinho do Real Madrid ali, era gol, e o Real Madrid já estaria classificado. Mas o que realmente ficou marcado nesse segundo tempo da prorrogação foi o Ancelotti decidindo tirar o cobrador de pênaltis, Vinícius Júnior, ali com 115 minutos, estão faltando 5 minutos para acabar. Ele tirou o Vini Júnior para colocar o Endrick, e assim, no final, isso o Real Madrid passou, né? E ele vai ficar tido como um gênio, né? Como um caraca, olha como o Ancelotti foi esperto. Ele viu que o Vini não estava bem da cabeça, estava realmente apagado no jogo, jogando muito mal. E ele pensou, cara, eu vou tirar ele aqui porque ele vai ter responsabilidade, ele vai se cobrar para bater o pênalti, e ele pode perder, e ele pode, assim, culminar tanto na eliminação do Real Madrid quanto numa queda extremamente de rendimento dele. Então eu acho que o Ancelotti foi muito inteligente no que ele fez, até porque o Real Madrid tem bons cobradores de pênalti. E aí entrou o Endrick, né? O Endrick que acho que é muito injustiçado com a camisa do Real Madrid. Ele faz de tudo para ter mais oportunidades, mas ele acaba tendo que entrar faltando os 4 minutos para acabar a prorrogação. E aí nós fomos para os pênaltis com, assim, requintes de crueldade. A primeira cobrança foi do Real Madrid com o Mbappé, ele bateu muito bem, deslocou o Oblak. Depois o Sorloth respondeu também muito bem para o Atlético de Madrid. O Real Madrid com o Bellingham fazendo, e aí na segunda cobrança do Atlético de Madrid, Julián Álvares, sim, o principal nome do Atlético, foi lá, cobrou, escorregou, fez o gol, comemorou ali um pouco com vergonha e voltou para o seu lugar. E aí na vinda para a terceira batida do Real Madrid, ficou uma tensão no ar. E todos os jogadores do Real Madrid realmente estavam ali em cima reclamando, lá na linha do meio campo mesmo. E aí, realmente, foi mostrado que nesse escorregão do Julián Álvares, a bola triscou no pé de apoio. E, assim, a cobrança foi anulada, né? E o VAR tá lá para isso também. Olha como o VAR
uma tecnologia muda a história do futebol. E assim, é a regra, né? Não pode dar 2 toques num pênalti. E acabou que num azar danado, o Julián Álvares acabou dando um leve toque a mais ali. E assim, o que mais dói, acho que no torcedor do Atlético, é que seria gol. A bola iria pro gol, o Courtois caiu pro outro lado, a bola entraria no gol e simplesmente não entrou. É muito dolorido pro torcedor do Atlético, assim, é um sentimento horroroso, horroroso mesmo, assim, eu tenho, dá dó, assim, dá tristeza de você ver. E aí o Real Madrid, né, foi pra terceira cobrança, continuou convertendo, abrindo 3-1. A terceira do Atlético foi com... Ai, caramba. A terceira do Atlético foi com o Ángel Correa, e o Ángel Correa foi lá e fez o gol, deixando 3-2. E aí veio a chance de novo, com o Lucas Vázquez, que bateu e o Oblak defendeu. E assim, o torcedor Atlético lembra, o Lucas Vázquez cobrou pênalti lá na Champions 2016 na final. Lá ele acabou fazendo, é que o Oblak defendeu, o Oblak que tem... que é reconhecido por não ser um pegador de pênaltis, fez a parte dele, pegou, e na hora do Atlético ir lá empatar e fulminar o estádio e cair o estádio abaixo para pressionar o Real Madrid, o Llorente, ex-jogador do Real Madrid, cobra no travessão e aí fica nos pés de Rüdiger. Sim, o Rüdiger que classificou o Real Madrid na Champions passada contra o Manchester City. Ele fez o último pênalti, aqui ele foi lá, cobrou todo errado com a perna direita, o Oblak tava indo pro lado, ele viu que dava, ele foi, ele tocou na bola, a bola quicou no chão e entra na bochecha da rede. É mais uma vez no detalhe que o Real Madrid consegue uma classificação simplesmente surreal. São incontáveis as vezes que nós vemos esse Real Madrid passar na Champions. Eu não sou daquela opinião muito famosa de camisa pesa, camisa que entorta o varal. Eu acho que o jogo é decidido ali dentro de campo, são 11 contra 11. É claro que a tradição do time e o time estar acostumado a jogar passar por certas ocasiões, realmente muda, mas essa questão da camisa jogar e tudo, eu não concordo, mas quando o Real Madrid está em campo, parece que a gente tem que levar isso em consideração. Eu não concordo também porque ontem o PSG foi lá e eliminou um gigante, o Liverpool, diversas vezes campeão da Champions. E o Real Madrid vai lá e elimina de novo o Atlético de Madrid. Cara, o que o torcedor do Atlético de Madrid deve estar sentindo agora é algo bizarro, assim, é algo bizarro. É uma dor, assim, indescritível. E do outro lado, uma euforia também. Como que pode esse time conseguir classificações heróicas sempre? É o Real Madrid. Esse time tem um pacto com essa competição, não é possível. É maravilhoso o que acontece e as histórias que o Real Madrid contam. E agora nós teremos as quartas de finais, né? Os primeiros jogos acontecendo dia 9 e 8 de abril, segundos jogos dia 15 e 16. Nós temos agora todos os confrontos definidos, lembrando que nós não temos mais sorteio nessa nova Champions, agora já tem tudo decidido até a final. Nós teremos Barcelona e Borussia Dortmund, Bayern de Munique contra Inter de Milão, Real Madrid contra o Arsenal e a equipe do PSG enfrentando o queridinho dessa Champions, que é o Aston Villa, que chega nas quartas de finais da Champions League, muito inesperado, ninguém esperava o Aston Villa nas quartas, e assim, vão ser jogaços. Acho que também é a cara do PSG ser eliminado por um Aston Villa nas quartas, assim, elimina um time grande para depois perder para um time que não tem tanta relevância assim, ninguém estava esperando nada. Mas eu acho que a semifinal vai ser entre Real Madrid e PSG, que seria assim uma baita semifinal, o Mbappé jogando de novo contra o PSG, assim incrível. E esse PSG totalmente diferente do Luis Henrique. E do outro lado, eu acredito que nós teremos um Bayern de Munique contra o Barcelona. E assim, eu falo Bayern, mas vai ser muito difícil eliminar a Inter. Acho que vai ser o confronto mais equilibrado, vai ser Bayern de Munique e Inter. Mas tem tudo pra acho que essa semifinal pode realmente acontecer. E assim, nós podemos estar assim diante de um Real Madrid e Barça na final. Uau, a gente pode ter um Borussia e Bayern na semi. A gente pode ter um PSG e Barcelona na final. Assim, nós podemos ter jogos assim incríveis, assim, incríveis. Essa Champions já entregou muito
E o que eu achei legal é que no confronto anterior, na fase anterior, nós tivemos o grande jogo sendo Real Madrid City, teve zero emoção. Dessa vez, os jogos que realmente tiveram emoção foi o que todo mundo estava esperando algo, que foi Liverpool e PSG e agora o Derby de Madrid. Então, obrigado Champions League, porque ela nos proporciona jogos assim simplesmente fascinantes que nos mostram porque que nós somos tão apaixonados por esse esporte. Mas eu quero saber de você aqui nos comentários. Me fala quem que vai classificar, me fala se realmente o Real Madrid tem um pacto com essa competição, se realmente você acha que camisa pesa ou se é, na verdade, ele 11 contra 11. E se for levar para 11 contra 11 também, o Real Madrid tem um timaço, né? Só que tem a questão de que sempre quando é no detalhe, eles classificam. Mas fora isso, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Também fique por dentro no nosso Instagram, que está aqui no link. E muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais e tchau!